Fala galera, bem-vindos ao Espaço Dev blogspot.com. Meu nome é Fabrício Venâncio. Vamos começar a videoaula número 6 de Uniface. Bom, o negócio vai começar a esquentar agora. Nós vamos criar uma tabela. Então você vai acessar aqui o seu ambiente de desenvolvimento e você vai acessar aqui, ó, na opção Desktop, a opção Model. Essa opção Model é muito importante porque é nessa opção que você define toda a sua modelagem de banco, tá, pessoal? Todas as tabelas que sua aplicação vai ter. Então você entra ali em Model e aqui, pessoal, a gente vai, na verdade, criar quantos modelos forem necessários, tá? Digamos que é uma aplicação muito grande, então você vai ter tabelas de cadastros básicos. Vamos supor que é um ERP, né? Tabelas de faturamento, tabelas de estoque, tabelas de matéria-prima, tabelas do PCP e assim por diante. Então você pode, na verdade, agrupar as tabelas que tenham algum sentido, né, algum relacionamento, que tenha a mesma ideia em modelos, tá? No nosso caso, pessoal, a gente vai desenvolver um sistema de contas a pagar, tá? Então eu vou criar um modelo aqui chamado cadastros. Posso ter depois também uma tabela chamada financeiro, por exemplo. Então aqui em cadastro eu posso criar os tipos de documentos, né, duplicata, boleto, etc. Posso criar os cadastros de fornecedores. Posso criar um cadastro de cidades, estados, países. Já no modelo financeiro, posso criar uma tabela de, por exemplo, duplicatas ou documentos a pagar e assim por diante. Então você vai criando quantos modelos forem necessários, de forma que as tabelas relacionadas a esse modelo vão ter alguma relação entre si. Tá legal? Por enquanto, vamos criar o modelo cadastros aqui, ó. Então vamos chamar de cadastros básicos. Muito bem. O que a gente vai fazer então? Uma vez definido o nome do modelo, eu vou criar aqui em entidades. Opa, então aqui vai aparecer uma relação de todas as entidades. Ou seja, quando eu falar entidades, eu vou estar me relacionando ao termo tabela, né? Acho que tabela é mais comum. Então vai aparecer todas as tabelas no modelo cadastros. Vamos começar, por exemplo, criando uma tabela tipos doc. Vai ser uma tabela de tipos de documentos. Já que eu vou criar um sisteminha de contas a pagar, eu posso querer categorizar os relatórios depois nos tipos de documentos que eu for lançar no sistema. Ok. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Então esse é o nome da tabela tipos doc. Aqui eu vou definir quais são os campos dessa tabela. E aí vai entrar o que nós aprendemos na videoaula anterior. Vai entrar a questão das templates de campo. Olha que bacana. Então eu vou criar aqui um campo chamado CD tipo doc. E ao invés de eu realizar toda a configuração aqui, ó, numérico, colocar as templates aqui, ó, não preciso fazer nada disso. Aí começa a entrar a questão da produtividade do Uniface, né? O que eu vou fazer? Vou entrar aqui, ó, em Edit, aplicar template de campo. O que ele vai fazer, pessoal? Lembra que na aula anterior nós criamos aqui as templates aqui, ó. Templates de campo, em Editors, Templates, Field. Então, agora é hora de usar essas templates. Olha que legal. Então, para o tipo de documento, será que 99 é suficiente? Eu nunca vou ter mais que 99 tipos? Talvez sim. Não, talvez tenha mais que 100, né? Aí no caso, se eu aplicar essa template código 3, o meu banco de dados ele vai gerar um campo number 3, ou seja, ele vai aceitar no máximo o número 999. Opcional? Não. Não, esse aqui vai ser o ID da tabela, né? Então ele vai ser obrigatório.
Então essa template código 3 é a mais apropriada para o meu caso. Aplicar template código 3 ao campo? Perfeito. Então olha que legal. O Uniface já preencheu para mim numérico, já colocou a template de interface, de sintaxe e de layout. Por quê? Porque todas essas características foram definidas na template de campo código 3. Então fica bem mais fácil você criar campinhos aqui. Ó. Vou criar uma descrição do tipo do documento. De tipo doc. Vou clicar em Edit. Aplicar template de campo. Bom, nesse caso eu tenho uma template de descrição de 30. Posso aplicar essa template ou a de baixo. Qual que é a diferença? Se eu aplicar essa template, essa descrição vai ser obrigatória. Se eu aplicar essa template, a descrição não vai ser obrigatória. No caso, faz mais sentido obrigar a pessoa a informar a descrição também. Né? Então, eu vou aplicar a template de campo aqui. Se você quiser, você pode alterar essa descrição, né? Código do tipo de documento. E aqui a descrição do tipo de documento. Posso até colocar aqui, documento. Então, está criado o meu campo de tipo doc e o CD tipo doc também. Ó. Se eu clicar em cima do campo, ele vai mostrar as características aqui desse campinho. Na aula anterior, na verdade eu inverti, eu falei que a template de layout está preocupada com a entrada de dados. Na verdade não. A template preocupada com a entrada de dados é a template de syntax. Na verdade, a template de layout está preocupada com a exposição dos dados. Por exemplo, pode ser que eu tenha um campo que eu vá salvar no banco de dados um campo numérico com 8 casas. Então, para fazer as operações aritméticas, eu posso usar 8 casas. Mas na hora de mostrar o resultado, mostrar esse campo, eu posso, de repente, querer mostrar com 2 ou com 3 casas. Então, aqui entra a template de layout. Tá? Então, na verdade, essa template de layout vai estar preocupada com a apresentação da informação, seja na tela ou em relatório. Muito bem, pessoal. Criamos aqui os 2 campinhos da minha tabela tipos doc. Se eu entrar aqui em Fields, eu vou observar os campos aqui. Ó. Posso, na verdade, alterar a ordem dos campos, jogar para cima ou para baixo. Tá? Vamos deixar o código primeiro, código de descrição. E é interessante observar também que toda tabela tem uma chave. Né? Tem uma chave aqui, o key. Então, o que acontece? Eu tenho que definir quais desses 2 campos vai representar a chave primária da minha tabela. Obviamente que nesse caso faz mais sentido você definir o CD tipo doc aqui como campo-chave. Aqui eu acabei clicando sem querer no DE também, mas eu posso simplesmente remover aqui. Ó. Então, pessoal, o que acontece? A chave primária da minha tabela tipos doc é o campo CD tipo doc. Ok? Então, o que é chave primária? Né? Eu não vou poder ter 2 tipos de documentos com o mesmo código, número 1 e número 1, número 2 e número 2. Na verdade, esse campo ele não pode ser repetido. Né? Por isso que ele é uma chave primária. Pessoal, super simples, bem tranquilo. Criei a minha tabela. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK. Então, o que nós acabamos de fazer? Viemos aqui no modelo, definimos um modelo chamado cadastros. E esse modelo já tem uma entidade aqui. Ó, tem uma entidade chamada tipos doc. Beleza? Então essa entidade ela possui quais campos? Um código de 3 dígitos e uma descrição. Essa descrição é maiúscula e obrigatória. E a chave primária dessa tabela, definida aqui em keys, é o campo CD tipo doc. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Para a gente poder utilizar essa tabela, eu venho aqui, ó, clico no modelo cadastros e executo essa opção, ó, Edit, Analyze Model. O que o Analyze Model faz? Você vai apertar a tecla Ctrl M, M de Maria, e vai visualizar um relatório aqui. Ó.
que acontece? É importante você utilizar essa opção Analyze Model, porque se o Uniface perceber algum problema na criação dessa tabela, por exemplo, se eu esquecer de definir uma chave primária, ele vai avisar você aqui. Ó. Então, é importante toda vez que você mexer no modelo, utilizar essa opção Analyze Model para verificar se não passou nada batido. Por exemplo, um campo sem chave, um relacionamento mal feito, né? Depois a gente vai aprender a trabalhar com tabela pai, tabela filho. Então, essa opção Analyze Model aqui, ó, em Edit, Analyze Model, é muito importante. Beleza, pessoal? Vídeo aula super rápida, show de bola. Aprendemos a criar uma tabela no modelo do Uniface. E na próxima aula nós iremos criar uma tela, um formulário para alimentar essa tabela. Um abraço e até a próxima.